Gente, um tema muito sério, mas muito sério mesmo, e que Uhum. muitas vezes a pessoa não entende, não trata de forma coerente e acha, às vezes, que é vou usar uma palavra muito comum, às vezes, né, entre os amigos e às vezes familiares, né? Acha que é uma frescura, mas não é. A anorexia, também conhecida como anorexia nervosa, é um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes de ambos os sexos, que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo, provocando uma obsessão por seu peso e tudo aquilo que come. Verdade, olha, o principal sintoma é tentar se manter num peso abaixo do normal por meio de jejum, de prática excessiva de exercícios físicos ou até de práticas piores, né? Ela está ligada a origens psicológicas e fisiológicas e, uma vez instalada, atrapalha a ação de um dos hormônios que controlam o apetite. Mas quem conversa ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse tema é a psiquiatra doutora Stephanie Moura. Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aí nesta terça-feira para a gente falar de um assunto tão importante e, como a Tainá falou, né, às vezes as pessoas olham para o problema e não levam tão a sério quanto deveria ser levado o problema da anorexia, né? Perfeito, boa tarde, gente. Queria agradecer o convite, né? E como é importante a gente estar nesse programa, sem ir em qualquer outro lugar, falar e desmistificar o transtorno alimentar. E hoje, especificamente, a gente fala sobre a anorexia. Infelizmente, né, a anorexia ainda é tida, e os transtornos alimentares como um todo, como frescura, enfim, falta de fé, e de forma alguma isso, é uma doença que tem alterações biológicas, químicas, né, e que a gente precisa, sim, o quanto antes identificar, vai melhorar, sim, o prognóstico e a resposta. Nós começamos, doutora, ali no comecinho, fazendo uma introdução do que seria, mas tem como a gente, de uma forma muito mais clara e simples, explicar em poucas palavras ali, né? O que acontece, né? Acontece, o que seria essa anorexia, por que ela mexe tanto com a pessoa ali? Pois é. Então, a anorexia, como vocês bem introduziram, ela é uma restrição, é um medo de comer. Então, se a gente for resumir, medo de comer. Então, a pessoa que começa a não querer comer em público, a não comer em casa com os familiares, a se incomodar que, eita, vou ter uma festa, vou ter que sair para comer. Então, isso começa a chamar a atenção, tá? É uma pessoa que muitas vezes cozinha muito, gosta de programas de culinária, como é que vocês estão compartilhando, mas não come quando faz a comida, né? Então, são pessoas que vão ter a comida sempre ao redor, né? Mas não vão comer, não vão ingeri-la. E aí, esse medo de comer é intenso, uma valorização do corpo. Então, mesmo que todo mundo diga, olha, você tá magra, você não precisa perder mais peso, ainda há uma angústia, uma necessidade de eu não tô magra o suficiente. Então, nunca é o suficiente para uma pessoa que tem anorexia, tá? E aí existe a restrição alimentar, porque eu tenho medo de comer, eu tô me sentindo gorda, né, maior do tamanho que eu realmente tenho, então eu não vou comer. E aí a restrição alimentar, ou a forma de consumir essa caloria que existe de uma outra forma, fazendo exercício e de outras formas que a gente vê por aí. Agora, existe uma imagem muito comum na internet, né? Que viralizou aí durante um tempo atrás, de uma pessoa muito magrinha, olhando no espelho, e a imagem no espelho que ela via era de uma pessoa gorda. É exatamente isso que acontece? A pessoa ela não consegue enxergar que ela tá magra já demais até? Isso, perfeito. Existe uma distorção de imagem. E o que seria isso, gente? A imagem real do corpo não condiz com a imagem que a gente tem no nosso cérebro. Existe uma representação corporal no nosso cérebro, todo mundo tem isso e deve ter, porque é isso que orienta a gente tá com o olho fechado e ter a sensação e a orientação do nosso corpo. No paciente que tem anorexia, essa imagem vai estar distorcida, ou seja, não condiz com o corpo real. E isso vai ser um fator mantenedor para que essa pessoa sempre busque perder cada vez mais peso. Um outro fato que é muito importante, né, que vocês me trouxeram, é esse estereotipado, esse modelo estereotipado
de que todo mundo que tem anorexia, ela vai estar extremamente emagrecida, né, consumida, frágil, e não necessariamente, tá, gente? Então, o transtorno alimentar, a anorexia, ela não tem uma cara. Então, aparentemente, a pessoa que é saudável, né, que faz muito esporte, que anda com sua dieta, com sua marmita, o que nossa sociedade hoje normaliza, muitas vezes pode sim já ser uma anorexia, um transtorno alimentar. Então, que isso sirva de alerta, né, para que a gente não normalize. Quem tem anorexia é aquela pessoa que está muito fraca, muito fragilizada, adoecida, muito emagrecida. Não necessariamente, tá? Uhum. E uma outra perguntinha, quando a gente fala de um transtorno alimentar ou a anorexia em si, a pessoa, ela tem só esse transtorno, a anorexia, ela tá ali, é só esse probleminha ou tem outros distúrbios, outros transtornos relacionados ali? Perfeito, é exatamente isso. A anorexia, na maioria dos casos, ela não vem só. Então, só 16% da prevalência da anorexia, a gente diz que é uma anorexia pura, ou seja, que não tem outros transtornos mentais. Então, em geral, a regra dos transtornos alimentares é vir com a comorbidade, ou seja, outras doenças, como depressão, como transtorno de ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Ou uma personalidade mais rígida, né? A gente fala do transtorno de personalidade anancástico. Então, perceba que, em geral, não é só anorexia que o paciente está sofrendo. Isso é uma doença, o paciente não tem essa necessidade de emagrecer porque ele quer, é porque ele vê, é uma doença biológica e que a gente precisa, sim, buscar ajuda e orientar, fortalecer essa pessoa e entender que aquilo não é ela, é a anorexia, e a gente não pode deixar a anorexia vencer. Então, o trabalho do profissional de saúde que acompanha esse perfil de paciente é a gente fortalecer o paciente e externalizar cada vez mais que esse pensamento, essa obsessão, esse medo de comer é o transtorno, não é ele, e que a gente tem que buscar saúde. Agora, eu imagino que sejam várias as causas, ou diferentes as causas que levam à anorexia, né? Entre elas, a gente pode dizer que as redes sociais hoje colaboram, os modelos das redes sociais hoje colaboram de certa forma para que isso aconteça também, a busca pelo corpo perfeito, a busca por uma imagem, enfim, que às vezes nem é tão assim, né? Às vezes até é estereotipada essa imagem, enfim. Isso também colabora de alguma forma, doutora? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. As redes sociais, na nossa geração, enfim, é um dos gatilhos para que a gente possa começar. Porque, veja, a rede social trabalha com o quê? Com a imagem. Então, a imagem de que, poxa, fulaninho tá tão magro, né? Poxa, ele tem um bumbum, ele tem um abdômen, eu quero esse abdômen. Poxa, ele é feliz, ele é magro, ele tem sucesso, ele trabalha, ele tá aí nas redes sociais passeando. E aí eu começo a me comparar, a colar na imagem do outro e trazer o desconforto na minha imagem. Porque, veja, a insatisfação corporal é algo normal, todo mundo tem insatisfação, mas isso vai se tornar uma distorção de imagem, tem um caminhar. E as redes sociais fazem, sim, né, esse gatilho muitas vezes, mas veja, para quem também já tem uma personalidade pré-mórbida, que o que quer dizer isso? É uma pessoa que tem mais vulnerabilidade. E aí a gente sabe, e é também importante que a gente cite aqui, que a anorexia, ela é datada do século XVI, ela é o primeiro transtorno alimentar, né? Então, a gente já vê esse comportamento anoréxico ai, meu Deus, fugiu a palavra. Nas freiras, né? Santa Catarina foi uma das primeiras que a gente pode relatar esse comportamento, né? E antes a associação da restrição alimentar, ela vinha muito associada com a santificação. Então, existe sim um impacto, né, das redes sociais na nossa sociedade, mas é para além disso, tá, gente? Então, vamos ter cuidado, o alerta aqui vamos ter cuidado com as redes sociais, mas entender que também não é só isso que faz uma pessoa ter um transtorno alimentar, tá? Isso tem a ver também com culto ao corpo, mas com uma opção de outras coisas também, né? E podem haver distúrbios fisiológicos que levam também à anorexia ou não?
Sim, veja, a regra no transtorno mental é multifatorial. Então, além das redes sociais, né, de bullying, de comentários sobre o seu corpo, de julgamentos. Então, a gente está se aproximando do Natal e Ano Novo, a família se reúne. Então, julgamentos. Eita, fulaninho tá mais magra que esse craninho, né? Eita, fulaninho tá pensando, tá tão magra, ou não, ó, engordou. Ter cuidado com isso. Um outro fator que a gente também vê no transtorno alimentar e no caso da anorexia, isso é muito mais estabelecido na ciência, são abusos sexuais, tá? Então a violência sexual também é um gatilho para essa questão corporal, para essa questão de me proteger, eu preciso estar mais magra para não chamar a atenção do meu corpo, tá? Então, lógico, uma questão genética. Então, quem tem um parente com transtorno alimentar de primeiro grau tem 10 vezes mais chance de ter também um transtorno alimentar, especificamente aqui a anorexia. Então, é multifatorial, né? Então, não é só rede social, mas serve de alerta e de cuidado para que não. Enfim, para uma pessoa que é mais sensível, pode ser um grande gatilho. Uhum. Olha, eu já ouvi um comentário que fala bem assim, né? Por que que a gente tem que comer, né? Pra que que a gente sente fome? É um absurdo essa pergunta se a gente Olha, for pensar, né? A gente ouviu falar brincando, né? Mas eu gostaria que, assim, de uma forma bem clara, é importante a gente entender como que funciona talvez esse metabolismo para a gente compreender com clareza como que funciona, como que age esses hormônios, né? Não sei se isso é importante, se isso facilita o entendimento, né? Como que age o hormônio, os hormônios da fome e da saciedade, né, da comida. Se isso também faz o nosso entendimento quando a gente vê que essa luta, né, por não querer comer, né, essa uhum. luta por querer dominar o corpo ali com a comida. Tem alguma relação isso? Tem, totalmente. E aí, queria fazer primeiro referência ao que você me diz. Eu não quero comer, meu Deus, que saco, eu tenho tanta fome. Então, veja, gente, o nosso corpo, né, isso, né, existe, infelizmente, e a gente ouve no consultório. Então, primeiro, o nosso corpo precisa de energia. Então, o nosso corpo, é a nossa casa que nos leva para trabalhar, para estar com quem a gente ama, né, para fazer o que a gente gosta, e ele precisa de energia. Então, nosso cérebro, os neurônios, ele precisa de glicose. Então, a gente associa tanto a glicose como ruim, doce, né, açúcar, porcaria, mas se a gente não nutrir nosso corpo, a gente não vai continuar vivendo. E aí, então, a gente precisa viver. Comida não pode ser comparado à dependência de forma alguma, é algo essencial para se manter a vida. Então, a gente precisa comer. E muitas vezes essa angústia de eu não quero comer faz você pensar em comida de manhã, tarde e noite. E aumenta, com certeza, a necessidade e a demanda de ingesta alimentar. Então, melhorar a sua relação com a comida, vai melhorar a sua relação com o corpo. E vai, arrisco até dizer, a você comer menos, a você ter uma maior tranquilidade nessa ingesta. Isso vai fazer uma menor demanda, uma menor necessidade alimentar, tá? Indo para um outro ponto que você fala sobre os hormônios, sim, nós temos a nossa fome, o centro da fome. Não é porque a gente quer, porque fulano gosta de comer, não tem nada a ver com caráter, né, com desejos, com personalidade. Existe sim um centro, os hormônios, então a grelina, a leptina, né, o cortisol vai ter também impacto na demanda alimentar, a adrenalina. Então, são vários hormônios que vão impactar e vão nortear a nossa alimentação. Uma necessidade do que eu preciso comer, do que eu não preciso comer. Além disso, tem um impacto biológico, ok, a gente já falou dos hormônios, mas existe também uma questão afetiva. Gente, quem não lembra, eu queria comer aquele bolo da minha avó, ou minha mãe fazia, enfim, um doce. A gente come também com os sentimentos. Então, se a gente tá emocionalmente melhor, menos ansioso, menos deprimido, isso vai ter impacto na nossa alimentação, com certeza, né? E entender que nas festas de fim de ano, nos encontros, nas confraternizações, existe também o comer social. Quando a gente vê o outro, dá mais vontade de a gente comer. E tá tudo bem, né? É importante o equilíbrio, é saber lidar com essa situação, tá? Então, a comida, o comer, existe uma demanda biológica, existe uma demanda emocional, uma demanda social
E tudo isso vai interferir no nosso comportamento alimentar, que é fundamental que a gente cada vez mais conheça, cuide, né, e tenha uma boa relação. Tá certo. Agora, doutora, quando a gente, muito bem, identificamos o paciente com anorexia ou a paciente com anorexia, como é que funciona o tratamento? É uma equipe multidisciplinar? A família tem que participar? Como é que a gente consegue resolver essa situação? Palavra de ordem no tratamento do transtorno alimentar e aqui anorexia, equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar é composta por que profissionais, tá? Então, o psiquiatra, ele vai ter uma função na identificação dos sintomas do quadro clínico e no fechamento desse diagnóstico, tá? E aí, muitas vezes, o psiquiatra, identificando além do transtorno alimentar as comorbidades, ele vai dar suporte medicamentoso, visando a comorbidade, visando o que a gente vai precisar ajustar, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o sono tem um impacto muito grande nos hormônios que norteiam a alimentação, como a grelina, tá? Então, eu sempre digo, dormir é remédio. E a gente vai direcionando para o nutricionista comportamental, né? O terapeuta nutricional, que é uma pessoa que vai organizando a alimentação sem regras, sem prescrição, entendendo qual é o sentimento, o que motivou aquela ingesta alimentar, tá? Encaminhar ao psicólogo também é importante. E o papel do psicólogo é fundamental para que a gente consiga caminhar. E aí, essa é a equipe básica, tá? Nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Minimamente tem que ter esses 3 profissionais no acompanhamento. E lógico, o educador físico também pode ser inserido, deve ser inserido muitas vezes, um pouco mais na frente do tratamento, para melhorar a relação, entender os exercícios, o corpo, a alimentação. Tá? Além do educador físico, o fisioterapeuta também pode ter um papel importante, né? O médico clínico dando um suporte também, porque na anorexia vão ter algumas complicações graves, com risco de vida, então a gente vai precisar sim desse suporte do clínico, e basicamente seria isso, sabe? Para que a gente possa tratar. E aí existe uma frase no Ambulim, que foi o centro que eu fiz minha formação, que é essencial o tratamento especializado, tá? Então, quando a gente não tem esse tratamento especializado, o tratamento tem sim um impacto e um prejuízo. Então, buscar profissionais que tenham experiência na área, formação adequada, faz toda a diferença para esse acompanhamento e o prognóstico. E como é que entra a família nessa história, doutora? A participação dos pais, dos irmãos, dos primos, enfim, como é que eles podem apoiar nesse momento de tratamento? A família é essencial, é um dos pilares, né, que eu sempre reforço no consultório. A gente precisa sim do suporte, e nós profissionais vamos precisar, e o paciente, para que a gente consiga caminhar no tratamento, tá? Então, uma coisa que eu sempre oriento, a família tem que ter esse suporte emocional. Então, muitas vezes eu indico terapia familiar, tá? Para que a gente possa caminhar. É o padrão ouro para o tratamento de adolescente. A terapia familiar, a psicoterapia familiar, mas também recomendo individualmente. Esse pai, essa mãe, né? A família precisa estar bem para que possa ajudar e dar suporte a essa pessoa adoecida. Não existe um culpado de forma alguma, e nós profissionais não estamos nesse papel de culpar de forma alguma. Estamos de identificar o que está ocorrendo, comportamentos de risco, né, como os comentários muitas vezes do corpo, os fiscais do prato. Então, identificando esses comportamentos de risco para ajudar a família a dar esse suporte ao paciente. E essa família vai ser importante para ajudar nos momentos de refeição, fazendo companhia, fazendo o prato daquele paciente, conversando para diminuir o nível de tensão durante a mesa, né, dando essa estruturação e esse suporte. Muito bom. Gostaria muito que você deixasse os seus contatos, principalmente o canal da rede social, porque eu acho que lá no Instagram, principalmente, né, tem várias dicas, tem uma conversa muito legal que eu vi que você deixa ali, uma página de comunicação muito bacana. Deixa aí pra gente os seus contatos, para quem quiser interagir ou aprender ainda mais sobre esse tema e tantos outros, né, posso entrar em contato.
Pois é, então a rede social, como a gente falou, é um gatilho, e a ideia de eu estar presente nesse ambiente é porque de tantos especialistas que não estudaram, que muitas vezes geram mais prejuízo, que a gente possa sim fornecer informação, né, segura, confiável, para fortalecer as pessoas. Então eu tô no Instagram, Stephanie, Stefne Moura, ponto psiquiatra, tá? E aí o perfil vai desmistificando. Lá tem meu link do consultório, eu faço também atendimentos online, presencial. A gente precisa estar inserido nesse caminhar para que a gente dê mais suporte e mais oportunidade das pessoas buscarem ajuda, tá? Então tô por lá e qualquer dúvida, entra no direct que eu tô à disposição. Tá certo, tá aí na tela então o seu arroba também, para o pessoal poder anotar, Isso. arroba stephaniemoura.psiquiatra. Stephanie, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, ótimo papo, volte sempre, viu? Obrigada, agradeço. E como é importante vocês estarem discutindo esse tema. Fico muito grata.